O livro do Apocalipse começa não apenas com profecias, mas com uma revelação, a revelação de Jesus Cristo. João, o apóstolo amado, exilado na ilha de Patmos, é escolhido para testemunhar o que nenhum homem havia visto. O Cristo glorificado, ressurreto e revestido de majestade eterna. Essa visão não é simbólica apenas do poder de Deus, mas da realidade espiritual que nos cerca. Cristo vivo, vigiando e sustentando a sua igreja. Hoje, vamos mergulhar nas palavras do primeiro capítulo do Apocalipse e contemplar essa gloriosa revelação. Prepare o seu coração, porque este é o Cristo que reina hoje e para sempre. João estava preso na ilha de Patmos, uma pequena rocha no mar Egeu. Era um tempo de perseguição. O Império Romano tentava silenciar a voz da igreja, mas o Espírito Santo não pode ser preso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isolado, longe dos irmãos, João orava e adorava. E foi no dia do Senhor, em meio ao silêncio do exílio, que o céu se abriu diante dele. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, uma voz poderosa, clara, vibrante, a voz do próprio Cristo. O que vês? Escreve num livro, e enviou às 7 igrejas que estão na Ásia. João ouve a voz e se volta para ver quem falava. E, o que ele vê, muda tudo. E, voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Os candeeiros representam as igrejas, e o Filho do Homem é Cristo, caminhando entre elas. Ele não está distante, não observa de longe. Ele anda entre os candeeiros, cuidando, iluminando e sustentando sua igreja em cada geração. João tenta descrever o indescritível. Com palavras humanas, ele registra uma visão celestial, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Essa veste representa a dignidade sacerdotal e real de Cristo. Ele é o Rei dos Reis, mas também o sumo sacerdote eterno, aquele que intercede por nós diante de Deus. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, brancos, símbolo da pureza, eternidade e sabedoria. Cristo é eterno. Seu conhecimento é perfeito. Nada lhe escapa. E os seus olhos, como chama de fogo. Esses olhos penetram o mais profundo da alma. Nada pode se esconder de seu olhar. Ele vê os corações, os pensamentos e as intenções. São olhos que queimam o pecado, mas iluminam o justo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como que refinados numa fornalha. Pés firmes e brilhantes como bronze polido, símbolo da força, pureza e juízo divino. Cristo é estável, inabalável, soberano sobre toda a terra, e a sua voz como a voz de muitas águas. A voz de Cristo é como o som de uma cachoeira, poderosa, irresistível, viva. Ela domina tudo. Quando ele fala, o céu e a terra se calam. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Essas estrelas representam os anjos, ou mensageiros, das igrejas. Estão nas mãos de Cristo. Isso significa que a igreja está segura nas mãos do Senhor. Nada pode tirá-la de lá. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A espada simboliza a palavra de Deus. Ela penetra, divide, revela e transforma. A mesma voz que consola é também a voz que julga. O Cristo glorificado fala com autoridade e verdade absoluta. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Nenhum olhar humano poderia suportar tal brilho. É o rosto da glória, a plenitude da presença divina. Diante dessa visão, João cai prostrado. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Quem contempla a glória de Cristo entende. Ninguém pode permanecer de pé diante de tamanha santidade. Mas o Senhor, em sua graça, se aproxima, toca João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto,
Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas palavras ecoam até hoje. Cristo venceu a morte. Ele reina, e nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Essa visão não foi apenas para João, foi para toda a igreja, de todos os tempos. Jesus está no meio dos candeeiros, isto é, no meio da sua igreja. Mesmo quando parece que o mundo desmorona, Cristo continua andando entre o seu povo, vigiando, fortalecendo, corrigindo e guiando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os olhos de fogo ainda enxergam tudo. A voz poderosa ainda fala aos corações. E suas mãos ainda sustentam as estrelas, os seus servos, os seus filhos. Essa visão é um lembrete de que a igreja pertence a Cristo, e ele jamais a deixará. João, o apóstolo do amor, termina o capítulo reconhecendo a soberania de Jesus. E nós também somos chamados a reconhecer essa glória. Não adoramos um Cristo distante. Adoramos o Cristo vivo, glorificado, resplandecente, o Senhor da igreja e da eternidade. Diante dele, toda lágrima faz sentido, toda luta ganha propósito, e toda fé é fortalecida. O mesmo Jesus que andou entre os candeeiros, anda hoje entre nós. Ele está presente em cada congregação, em cada lar, em cada coração que o ama. Hoje, você pode estar como João, cansado, isolado, enfrentando batalhas espirituais. Mas lembre-se, foi em meio ao exílio que João teve a maior revelação da sua vida. O Cristo glorificado ainda se revela àqueles que o buscam, ainda fala com sua voz de muitas águas, ainda toca com suas mãos poderosas, ainda diz: não temas, ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que vive para sempre. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, se essa visão te fez sentir mais perto de Jesus, então curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de esperança e inscreva-se no canal. Além da visão, para acompanhar mais estudos e reflexões sobre os mistérios da Palavra de Deus, que o Cristo glorificado brilhe sobre a sua vida hoje e sempre.